Me diga uma coisa, já tirou um dia na agenda esse ano para fazer mamografia? Eu estava pensando isso aqui agora, que eu tenho que marcar a minha mamografia, né? Fiz em outubro do ano passado. Tá com o exame marcado, mas aí tá com frio no estômago, tem muitas dúvidas. A gente sabe que ela é recomendada para que possamos nos proteger do câncer de mama. Para vocês terem uma ideia, a estimativa é de 66.280 novos casos para 2024, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Então, tudo que você precisa saber agora com a nossa radiologista, que é a doutora Marina Taliberti, né? Para tirar suas dúvidas, pode mandar pergunta pelo 99897.000. É necessário fazer e a gente sabe que nós temos uma série de fatores para, às vezes, a mulher não ter acesso a esse exame tão importante, né? Isso. Mônica, obrigada pela oportunidade. Imagina. Hoje a gente vai falar sobre o que precisa ser conhecido, né, em relação à mamografia. Então, as mulheres, a partir dos 40 anos, elas devem realizar mamografia todos os anos. Tá. Mulheres de alto risco, que são aquelas mulheres com mutação conhecida, que fizeram radiação no tórax, que tem mãe ou irmã, né, parente de primeiro grau com câncer de mama, elas começam antes, né, com 30 anos ou 10 anos antes do câncer da mãe, mas nunca antes dos 25 anos. Então, esse exame deve ser realizado anualmente. E o que ele mostra? Eu queria até que o pessoal colocasse algumas imagens que a doutora Marina mandou pra gente. O que ele mostra? Então, a mamografia, ela mostra o tecido mamário, né? Essa paciente tem uma prótese de silicone, né? Então, a gente consegue ver o tecido mamário, a gordura da mama, a pele, alguns vasos, né, que tem no interior da mama, o músculo e, nesse caso, a prótese. A prótese atrapalha? Muita gente tem dúvida sobre isso, né? Quando a paciente tem implante de silicone, a gente faz uma manobra a mais, empurra um pouco essa prótese para trás e para cima, para que a mama, o tecido mamário, seja analisado de forma mais adequada. E aí, no caso, uma pergunta, né, que a gente se faz, mas às vezes a gente não pronuncia a pergunta. Por que tem que apertar a mama? Então. É um incômodo, né? É um incômodo. A compressão da mama, ela é muito importante, porque quando o aparelho aperta a mama, primeiro que ele deixa a mama mais fina e com isso tem menos radiação. Um segundo ponto é que quando você aperta a mama, então vamos pensar que essa imagem aqui ela é comprimida, né? Você consegue espalhar melhor o tecido. Então separa melhor o que é gordura, do que é tecido, do que é uma possível lesão. Então essa separação do tecido, ela promove uma melhor avaliação desse tecido mamário, né? E outra coisa é que quando você comprime, você imobiliza a mulher. Então, parada essa imagem, ela tem uma qualidade melhor. Entendi. Dá para passar mais imagens que a doutora Marina passou para gente, por favor, pessoal? Porque a gente tem, inclusive, aqui essa também tem silicone. Essa tem silicone, a gente percebe que o silicone dessa paciente está atrás do músculo, né? Tá. E aqui a gente percebe um detalhe. O mamilo, então a gente consegue ver. Entendi. A gente consegue ver o mamilo, a pele, o tecido mamário e a gordura. Deixa eu fazer uma pausa nas minhas perguntas para trazer, porque as minhas amigas estão perguntando. Eu quero trazer aqui, pena que ela não se identificou, durante a amamentação, é possível fazer o exame, a mamografia, e é possível identificar alguma alteração ou nesse momento não dá para fazer? E o autoexame pode ajudar? Então, durante a amamentação, a paciente deve procurar o mastologista. Porque se o mastologista julgar que é necessário o exame, se ela tiver idade suficiente, ela vai realizar a mamografia. Mas na amamentação é muito frequente a galactocele, que são nódulos de leite. Então, geralmente, numa mulher que é jovem, o primeiro passo vai ser a ultrassonografia. Aliás, uma amiga nossa que sugeriu esse tema e eu te procurei, ela queria saber, só o ultrassom das mamas, né? Não seria o suficiente? Eu acredito que é por causa do desconforto que a mamografia às vezes oferece. Muitas pacientes fazem essa pergunta, né? Será que só o ultrassom é suficiente? Mas não é. Por quê? O câncer de mama, na sua fase inicial, ele pode aparecer como uma espécie de calcificação. A gente vê uma calcificação aqui, que são esses pontinhos mais brancos, mas isso daqui é uma calcificação benigna. Mas a calcificação do câncer de mama, ela é muito fininha, parece uma espécie de poeirinha. Então, esse tipo de alteração a gente não consegue visualizar no ultrassom. Por isso que a mamografia
é o exame mais importante para a detecção do câncer inicial, né? E, por exemplo, se houvesse alguma poeirinha, alguma calcificação, eu conseguiria identificar nessa mama, mas pelo ultrassom eu não vejo alteração. Então, por isso que reduz a mortalidade, porque a gente consegue diagnosticar o câncer na fase inicial. A Leila, qual que é a diferença entre raio-x nas mamas e ultrassom? Tá. Raio-x é a mamografia, então é este exame aqui, onde se usa radiação. Ultrassom é aquele exame que se realiza com um aparelhinho com gel, onde a gente consegue avaliar outras características da mama. Tem uma amiga nossa que está contando, Mônica, estou atrasada com a minha mamografia, ela tem 65 anos, até quando a gente precisa fazer esse exame? Então, a paciente, hoje em dia, ela continua fazendo o exame enquanto ela tiver uma boa qualidade de vida. Muitas pacientes muito idosas, elas continuam fazendo mesmo assim, porque se for detectada alguma alteração, ela tem sim possibilidade de operar ou tratar de uma forma não invasiva para controlar o câncer de mama. Marina, qual a idade certa para fazer o exame de mamografia? Ana Paula, que está no Jardim Europa, né, está nos acompanhando e quer saber isso. Se ela tiver um risco habitual, né, a população de uma forma geral começa aos 40 anos e realiza todos os anos. Muito bem. Mais uma amiga nossa participando aqui, a Maria Mônica. Aliás, ela se chama Vitória, desculpe. Ela fez a mamografia como eu, em outubro do ano passado. Ela tem que fazer de novo esse ano? É uma dúvida comum também, sim, não é? Vai realizar todo ano. Outubro ela repete a mamografia. Muito bem. São perguntas que estão chegando aqui. E a gente tem hoje uma preocupação quando se vai fazer o exame de acolher esta mulher, tanto na rede privada quanto na rede pública. A gente tem trazido uma forma um pouco mais acolhedora, Marina, você que trabalha tanto tempo acolhendo essas mulheres, né? Hoje existe uma sala de mamografia sensorial, que é a sala humanizada. Esse conceito veio de Barretos, né? Então essa sala, ela tem um cheiro especial, ela tem imagens tranquilizantes, né, tranquilizadoras, ela tem uma música, né, também tranquilizante, e isso busca estimular sentidos, né, a visão, o olfato, a audição, para que ela desfoque um pouco daquela sensação de desconforto, né? Então, os estudos mostram que numa sala sensorial a paciente se sente mais acolhida e ela foca menos na compressão. E ela consegue realizar o exame com mais conforto. Bom, a gente sabe que tem que fazer. Eu tenho que ter algum tipo de preparação para fazer o exame, a mamografia? Não tem. Não precisa? Mas o que acontece? Se a mulher não tiver uma urgência de realizar, ela pode fazer logo após a menstruação, porque a mama está menos sensível, né? Então, se houver possibilidade de escolher após a menstruação, ela pode ir com uma roupa de 2 peças, como você está, porque você tira a parte de cima e continua vestida na parte de baixo. A sala é fria, então o fato de estar vestida na parte de baixo é mais confortável e também ela fica menos exposta, né? Outra coisa muito importante em relação à preparação é que se ela tiver pedido de ultrassom e mamografia, que ela realize os 2 no mesmo dia com o mesmo médico, para que a gente possa correlacionar esses exames. E também que ela leve os anteriores para a gente fazer a comparação. Porque esse exame, ele é importantíssimo para o que, né, os profissionais de saúde sempre chamam a atenção, que é o diagnóstico precoce. Quer dizer, ele vai ajudar a perceber se tem alguma coisa ali, né, e socorrer, digamos assim. O câncer de mama, na sua fase inicial, a cura é muito alta. A cura chega a 95%, 98%. Ou seja, a mulher que diagnostica esse câncer na fase inicial, aquele câncer vai ser um capítulo na história da mulher. Não vai determinar, né, a história dessa paciente, dessa mulher. Eu sei que você já falou, mas em respeito aqui a Marlene, quer saber até que idade é preciso fazer a mamografia. Eu acho que ela chegou agora. Tá, então, Marlene, você vai realizar a mamografia todos os anos, né, até indicação do mastologista. Em geral, hoje se continua até que a paciente tenha uma sobrevida, né, uma qualidade de vida adequada e que possa se intervir nessa paciente. Mais uma amiga nossa, essa conversa tão boa, a Silene, que está nos acompanhando, acho que lá do Nordeste, né, Silene? Ela falou, Mônica, uma amiga minha fez mamografia em janeiro, deu tudo normal. Agora, no início deste mês, descobriu um nódulo, fez todos os exames, a biópsia, ela tem um câncer. Por que não apareceu no exame de janeiro? Uma dúvida comum também. Isso. O que acontece? A mamografia tem algumas coisas.
existe o câncer de intervalo, que ele aparece entre os exames, um câncer de crescimento rápido. Mas também é importante observar se esta mamografia foi realizada com qualidade. Vamos pensar que você fez um aparelho ruim, que essa mama não foi tracionada da forma correta, que ela não foi comprimida, pode ser que aquela lesão não tenha aparecido. Então, não basta só realizar o exame tem que ser realizado num bom aparelho, com um profissional que consiga, né, que tenha especialidade, que tenha uma formação para realizar esse tipo de exame. Só para fechar aqui, olha, eu tenho uma amiga, a Eva, ela falou que a irmã dela tem câncer, né, com 35 anos, foi detectado, diagnosticado, e desde então ela vem realizando anualmente a mamografia, mesmo antes dos 40. Tá no caminho, Isso mesmo, né, Marina? Tá, é isso mesmo. A partir da detecção, a paciente com uma história pessoal de câncer de mama, ela vai realizar todos os anos. E as minhas amigas aqui que ainda não agendaram diante desta conversa com a doutora Marina Taliberti, né, a radiologista, já vão marcar aí o exame para poder fazer. Eu também, lá em outubro estou de novo fazendo. Obrigada, viu, Marina? Obrigada a você. Tão bom te receber e obrigada por ser tão clara aqui com as minhas amigas, tá? Obrigada, beijo, obrigada. Marina Taliberti, mais uma vez radiologista com a gente aqui no Manhã Total.